Olá a todos, a partir deste vídeo iremos iniciar o 14º volume das publicações de Freud. Agradeço a todos que estão me acompanhando aqui desde o começo e todos os novos inscritos. Bom, vamos iniciar agora com a nota do editor em inglês. A presente tradução é uma versão modificada da publicada em 1924. Nas edições alemãs anteriores a 1924, a data fevereiro de 1914 aparece no final da obra. Parece de fato ter sido escrita em janeiro e fevereiro daquele ano. Algumas alterações de menor importância foram feitas na edição de 1924, tendo-se acrescentado a longa nota de rodapé nas páginas 33 e 34. Esta somente agora está sendo publicada em inglês. Um relato completo da situação que levou Freud a escrever esta obra é apresentado no capítulo 5 do 2º volume de sua biografia escrita por Ernest Jones, 1955. Aqui basta fazer um pequeno resumo da situação. As discordâncias de Adler quanto aos pontos de vista de Freud culminaram em 1910 e as de Jung uns 3 anos depois. Apesar das divergências que os afastaram de Freud, ambos persistiam, entretanto, em descrever suas teorias como psicanálise. A finalidade do presente artigo foi estabelecer claramente os postulados e hipóteses fundamentais da psicanálise, demonstrar que as teorias de Adler e Jung eram totalmente incompatíveis com eles e inferir que só levaria à confusão conjuntos de pontos de vista contraditórios receberem todos a mesma designação. Embora por muitos anos a opinião popular continuasse a insistir em que havia 3 escolas de psicanálise, o argumento de Freud finalmente prevaleceu. Adler já escolhera a designação de psicologia individual para suas teorias e logo depois Jung adotou de psicologia analítica para suas. A fim de tornar os princípios essenciais da psicanálise perfeitamente simples, Freud traçou a história de seu desenvolvimento desde os princípios pré-analíticos. A primeira seção do artigo abrange o período em que ele próprio foi a única pessoa interessada, isto é, até cerca de 1902. A segunda seção continua a história até mais ou menos 1910, época em que os pontos de vista psicanalíticos começaram a se estender a círculos mais amplos. Só na terceira seção é que Freud chega ao exame dos pontos de vista dissidentes, primeiro de Adler e a seguir Jung, e assinala os pontos fundamentais em que eles se afastam das descobertas da psicanálise. Nessa última seção e também, de uma certa maneira, no restante do artigo, encontramos Freud adotando um tom muito mais
beligerante do que em qualquer outro dos seus trabalhos, e tendo em vista suas experiências nos 3 ou 4 anos anteriores, esse estado de humor diferente não pode ser considerado surpreendente. Debate sobre os pontos de vista de Adler e Jung encontram-se em 2 outras obras de Freud contemporâneas à presente. No artigo sobre narcisismo, 1914, que vinha sendo elaborado quase na mesma época que a, abre aspas, história, fecha aspas, alguns parágrafos de discordância de Jung aparecem no final da seção 1, e um trecho semelhante sobre Adler no início da seção 3. A Anamnese do Homem-Lobo, 1918, escrita sobretudo no fim de 1914, embora somente publicada com trechos adicionais em 1918, destinou-se em grande parte a uma refutação empírica de Adler e Jung e encerra muitos ataques contra as suas teorias. Nas obras ulteriores de Freud, existem muitas referências esparsas a essas controvérsias, principalmente em trabalhos expositivos ou semi-autobiográficos, mas estes são sempre em tom mais seco e nunca muito extensos. Menção especial, entretanto, deve ser feita a uma discussão rigorosamente argumentada dos pontos de vista de Adler sobre as forças motoras conducentes à repressão, na seção final do artigo de Freud sobre as fantasias de espancamento, 1919. Quanto aos aspectos puramente históricos e autobiográficos da obra, deve-se observar que Freud repetiu mais ou menos o que se encontra em seu estudo autobiográfico, 1925. Embora o estudo suplemente este trabalho em alguns pontos para uma abordagem bem mais ampla do assunto, o leitor deve procurar a biografia de Freud, em 3 volumes, escrita por Ernest Jonas. Nas notas de rodapé à presente tradução, não se tentou seguir o mesmo caminho trilhado por aquela obra.